meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, tá bom? Eu quero agradecer-lhes por mais uma vez, ou pela primeira vez, né? Estarem aqui no canal Arsênicos ou outro canal ao qual os senhores estão ouvindo esse episódio. E eu espero realmente que ao final os senhores possam extrair algo positivo para as vossas vidas, tá certo? Quero lembrar que há uma versão em inglês para este episódio. Não é exatamente a mesma coisa, não é uma tradução direta, mas é uma versão. O assunto é o mesmo, mas nem tudo vai ser exatamente falado como da outra vez, como na outra versão. Senhores, essa gravação desse episódio ela está sendo espontânea. Ela foi na verdade inesperada, tá bom? E não será não só uma meditação, mas também uma espécie de ensaio, né, de resenha de uma série. Porque eu surpreendentemente acabei assistindo em parte o último vídeo da série Rocky. Uma série a qual eu gosto muito, né, já assisti algumas vezes. E quando eu soube da existência do sexto filme, do sétimo, eu realmente botei na minha cabeça que eu não ia querer ver, porque pra mim até o quinto tava bom demais e tinha sido um desfecho realmente bacana, né? Mas, enfim, apareceu aí um pedaço de um trecho do último filme, um outro trecho do último filme e algo me chamou muita atenção. Resolvi assistir e, pra variar, né, é estranho, eu assisto o filme e eu me emociono. E assim, talvez nem todo mundo, né, que esteja aqui ouvindo esse episódio conheça a série Rocky. Então eu preciso dizer desde já que esse episódio ele terá muitos spoilers, né, de praticamente todos os filmes. Então, caso você nunca tenha assistido e tenha vontade de assistir, gosta daquele efeito surpresa e tal, eu te recomendo não assistir esse vídeo. Simples assim, tá certo? Enfim, sei lá, é um conselho aí, né? Porque eu não gosto de estragar. Quando eu vou assistir um filme, eu não gosto de já saber o que vai acontecer. Isso quebra parte do entretenimento. Mas vamos lá. Um grande pedaço aqui desse episódio ele vai ser fazendo justamente uma resenha de todos os filmes, porque para eu chegar onde eu quero chegar, eu tô achando por bem fazer um levantamento de todo o histórico da ficção até chegar no ponto final, tá bom? Então os senhores já estejam preparados. Senta que lá vem história. Enfim, Rocky Balboa. A história ela é baseada em grande parte na vida de um personagem chamado assim, Rocky Balboa. Esse é o seu nome. O apelido Italian Stallion, uma espécie de galã italiano, né? E ele tinha uma vida simples, ele tinha um trabalho aí meio informal, cobrava débitos, né, de um cara, pelo que eu me lembro. E nessa saga, nesse contexto, temos o Apollo Creed, né, que é um campeão mundial de boxe e estava procurando algo diferente, uma luta mais entusiasmada. Ele é um lutador que gosta de desafios, né? Pois bem, de alguma forma ele se encontra com esse Rocky Balboa, eles marcam a luta
E aí tem outros personagens que vão aparecendo na história, como Adrian, né? Que se torna a esposa de Rock. Paulie, que é o cunhado, né? O irmão da Adrian. É. E aí, basicamente, na primeira luta, o Apollo ganha, mas ele não ficou muito satisfeito, porque a luta foi muito acirrada, né? Parece que ele ficou com orgulho ferido, e ele marca uma segunda luta. Ele desafia o Rock para uma segunda luta. Pois bem, a Rock aceita, ainda muito assim naquele ar de humildade, uma casa simples. E eles lutam. E aí na segunda luta, o Apollo perde e o Rock ganha. Interessante mencionar que o Apollo reconheceu a vitória, né? Enfim, a superioridade nesse contexto aí do Rock Balboa. Esse ponto será importante. Porque no terceiro filme, né, o Rock já rico, virou garoto propaganda, e aí passou a participar de várias lutas sem saber, né, com pessoas que não eram à altura dele. E aí tem um camarada que aparece, chamado Clubber Lang, que vai crescendo nas categorias e começa a desafiar Rock. Resumindo a história, o Rock vai lutar com ele, né, mas ele, como o Mick disse, né, o Mick é o treinador de Rock. A pior coisa que poderia acontecer com um lutador de boxe aconteceu com Rock. Ele se tornou civilizado. Então, ele foi lutar com esse Clubber Lang, perdeu miseravelmente. O Apollo reaparece e resolve treinar Rock, né? Porque nesse contexto também o Mick, o treinador antigo do Rock, ele morreu. Deu um ataque do coração e tal durante a luta, né? A luta anterior. E aí o Apollo incentiva Rock a recuperar o que ele chama de olho de tigre, né? Eye of Tiger. E aí ele luta novamente com Clubber Lang, né? Ganha. E aí se estabelece também uma espécie de amizade bacana, né? Entre a família de Apollo e a família de Rock. Tudo bem. Passamos aí pro quarto filme. O filme da locomotiva siberiana. Eu acho o máximo. Uma comitiva da União Soviética vai para os Estados Unidos, né? No qual temos aí o personagem que aparece pela primeira vez na saga, no Ivan Drago. É um militar de alta patente lá da União Soviética, que também é um campeão de boxe. E o cara é imenso, né? O cara é fortão e tal, o inquebrável. E aí ele vai lá querer lutar com o Rock, né? E aí a mulher dele, esse ponto é interessante, Ludmila Draco, ela que fala por ele, né? E pela saga ela também ela é uma campeã, ex-campeã olímpica de natação, algo do tipo. Muito orgulhosa, fala muito bem, né, do seu país de origem e tal. E aí arranja-se uma luta, ao invés de com Rock, com Apollo. Apollo pediu para lutar no lugar de Rock e tal. E aí falou, por favor, não importa o que aconteça, não jogue a toalha. Não acabe a luta, Rock. Beleza, os dois vão pro ringue, né? E aí o Ivan, ele realmente castiga muito o Apollo, de modo que o Apollo morreu. Tá. Foi uma decepção e tal. E aí depois de um tempo, a Ludmilla, né, fala que eles não iriam mais ficar nos Estados Unidos porque estavam sendo ameaçados. E aí foi marcada uma nova luta. E a nova luta seria na Rússia, né? Então o Rock vai para a Rússia, é treinado lá. Aí ele
recebe o treinamento lá e tal. Aí tem aquele contraste também. União Soviética com aquela tecnologia toda, inclusive tem uma parte de uma seringa, aí é uma questão política também, né? É importante lembrar que esse quarto filme ele foi lançado, salvo engano, em 1990, quando a União Soviética já estava às margens do seu fim. Então tem toda uma propaganda, né? Superioridade norte-americana, aquela coisa toda, que não vem ao caso. Fica só como coadjuvante, esse fato é meio que coadjuvante assim, no contexto do filme que eu quero apresentar aqui, né? Tudo bem. O Rock ganha a luta lá do Ivan Drago e aí passou. No quinto filme, aí aparece um camarada, né, chamado Tommy Gunn, que quer ser treinado por Rock, e Rock primeiro não aceita, depois aceita, treina o cara, né, cresce, se torna campeão mundial, mas a sombra de Rock fica sempre ali, né? Ele abandona Rock, e aí no final das contas ele fica com raiva porque as pessoas ficam dizendo que ele nunca vai conseguir vencer Rock, o Rock é o melhor, mesmo ele sendo campeão do mundo, aquela coisa toda, e aí eles têm uma briga de rua. E aí esse Tommy perde. Tudo bem. Passou, é um camarada também que até onde eu sei teve uma participação assim importante no quinto filme, mas né, só foi aquilo mesmo. O sexto filme eu confesso que eu não me atentei muito. O sexto filme ele foi um camarada aí já passado alguns anos, o camarada é um desconhecido até então, virou um campeão mundial, mas as pessoas ficavam comparando ele a Rock e tal, e Rock foi lutar com ele. Né? Tudo bem. E aí aqui que tá o ponto que eu quero chegar. Agora a gente vai começar a conversar. 12 minutos depois, né? Eu tinha botado na minha cabeça que eu não iria assistir esses filmes mais, o Rock 6 e o 7. Eu nunca tinha assistido, no máximo uma partezinha ou outra do 6. Porque na minha cabeça, o pensamento era, já tá bom demais, se melhorar estraga, né? Como a gente fala lá na minha terra. Mas me veio um pedaço do último filme, apareceu no meu YouTube e tal, na porta de entrada lá, na página de entrada, e eu resolvi clicar. E uma coisa me chamou demais a atenção, que foi a reaparição do Ivan Drago, a locomotiva siberiana. Falei, opa, peraí, não sabia desse detalhe, vamos lá. E resolvi assistir o filme. Assisti há pouco, né? E aí foi esse filme que me motivou a fazer essa meditação aqui, gravar esse vídeo, porque eu vi coisas assim muito importantes e que podem ser levadas em consideração. Agora a gente vai entrar na história do sétimo filme e depois eu faço as explicações. Ivan Drago, ele aparece, né, lá na Ucrânia com um cara grandão, né? Tão grande quanto ele era, imenso, um tal de Viktor Drago, que é o filho dele. Beleza, eles chegam nos Estados Unidos e aí o Ivan Drago vai até o restaurante de Rock, né? O Rock a essa altura, ele abriu um restaurante, trabalha com isso e tal. E aí ele chegou lá, a conversa era hostil, sabe? Uma coisa meio estranha, eles nunca mais tinham se visto. E aí o Ivan Drago, né? Que é o personagem do ator Dolph Lundgren, né? Eu tô falando o nome dele porque é também muito importante para esse episódio. Ele começa a falar, né, que aquela luta lá nos anos 90 fez ele perder tudo. Ele perdeu o respeito do país, ele teve que sair do próprio país dele, indo para a Ucrânia, né? Ele perdeu a mulher, ele perdeu tudo.
Desculpa. E aí, interessante que quando ele fala que perdeu a esposa, ele quase não sai a palavra, sabe? Tudo bem. E aí ele falou, meu filho, né, ele sabe lutar, ele pode te vencer, não sei o que lá. Beleza, aí Rock falou, não, já tá tarde, né? Acho que aqui a gente acaba a nossa conversa e tal. E aí eu preciso citar o seguinte, o campeão de boxe a essa altura, né, era o filho do Apollo Creed. Tanto que o nome do filme é Creed 2, né? Maravilha. Então, foi arranjada uma luta entre o Apollo Creed, ou no caso Aldanis, eu acho, né? Ou vamos chamá-lo de Creed. Uma luta entre o filho do Ivan Drago e o filho do Apollo Creed. No caso, Victor, esse é Aldanis. E o Victor, ele bate feio no Creed, né? E aí o cara foi parar no hospital e tal. Ele inclusive tinha usado um golpe baixo, assim, fez uma coisa que não devia. Tanto que quem ganhou a luta oficialmente ainda foi o Creed, né? Mas o Creed, ele ficou com orgulho ferido e tal. Porque também tem esse pano de fundo, né? Nos anos 90, quando teve a luta entre o Ivan Drago e o Apollo Creed, o Apollo, ele, né, assim, o Creed, ele morreu depois da luta, por conta justamente da luta. Então envolvia essa questão também. E aí você percebe esses sentimentos que nunca saíram, que nunca, né, deixaram de existir, a raiva que estava acumulada dentro do Ivan Drago. E assim, um ponto muito importante, é claro que a minha leitura, né? Mas eu acho que o filme dá muito a entender isso. O Ivan, ele passou essas décadas todas com essa mágoa, porque ele perdeu tudo, como eu disse, foi para outro país e tal, né? E ele parece que ainda estava com essa coisa de mágoa, de revanche dentro do coração. Nunca abandonou a ideia. Tudo bem. E o filho dele é um trator, né? Então, assim, realmente machucou bastante o Creed. Aí passa um tempo, tem alguns eventos que vão acontecendo também no filme. O filme é muito emocional, né? Não é só sobre luta. Talvez a luta seja só um pano de fundo, mas tem muito mais do que luta na série Rock, né? Mas aí ele resolve lutar de novo, né? E aí acontecem também umas coisas assim meio estranhas. De novo, voltando ao Rock 4, a mulher do Ivan, quando ele começa a apanhar, ela mostra raiva, se levanta, como que diz assim, você tá muito mole, levanta daí e tal. Beleza. Desculpa, eu tô me embolando um pouco aqui, mas eu acho que tá ficando, imagino que esteja ficando claro para os senhores, né? Voltando aos anos 90, desculpa, houve a luta, né? Nesse último filme mesmo, o Victor venceu. Aí eles voltaram para a Rússia e aí foi feita uma espécie de, não sei se posso chamar de festa, né? Era uma casa assim muito luxuosa, mas sei lá, pouca iluminação, um negócio meio estranho assim. A questão da Guerra Fria, na verdade, acho que nunca acabou, né? Sempre os Estados Unidos querendo fazer uma propagandazinha e tal. Essa é a minha leitura, né? Aí aparecem pessoas que parecem ser altos políticos, pessoas assim de peso no país, né, na Rússia, elogiando Victor e tal, aquela coisa toda, aquela pompa, né? Alguém presenteia ele com o que parece ser um calção que o Ivan Drago usou há décadas atrás. E aí tem uma cena muito importante,
A ex-mulher do Ivan Draco aparece, né? Bem mais velha, claro, na faixa de seus, sei lá, 60 anos. Muito bonita, elegante, dá um beijo na boca de um beijinho, um selo, né? Uma coisa formal, educada. E um desses figurões que estavam na mesa. E ela vê o próprio filho dela, né? Ela, no caso, é a mãe, é o que dá a entender, né? Ela é a mãe do Victor. Aí só olha pra ele. Muito bom trabalho, Victor. Fala alguma coisa assim do tipo, não... nada. É como se só fosse uma coisa. Aí esse Victor fica com raiva, se levanta, sai da mesa. Esse ponto também é muito forte, né? Aí o Ivan, ele vai lá atrás do Victor e meio que querendo reclamar. Não estava nem considerando, na verdade, os sentimentos, né? É claro que isso tudo que eu estou falando, a gente não pode esquecer, é uma ficção, né? Porque assim, às vezes parece que a gente entra na obra de ficção, né? Parece que a gente vive um pouco daquilo. Enfim, e é claro que tem as minhas leituras, né? Então a minha leitura naquele momento é que o Victor, né? Ficou com muita raiva, perdido, quer dizer, procurando a figura da mãe de repente a vida toda, mas nunca encontrou. O que encontrou foi a raiva do pai, hostilidade talvez, mágoa, e virou essa máquina de guerra, né? Porque aprendeu só a dar porrada. Aí se vê lá de repente com aquela figura que deveria ser também uma das figuras, né? Que deveria dar carinho, amor, proteção. E simplesmente solta uma palavra assim formal. Ele levanta com raiva e tal. Aí quando o Ivan vai lá, aí meio que reclamando o filho, né? Poxa, como é que você sai da mesa? Essa festa foi pra você e tal. E aí o Victor com raiva fala, né? Eles te abandonaram quando você precisou, né? Quando o senhor precisou, né? Deram as costas e tal. E Ivan ainda meio que justificando. Não, mas é porque eu perdi. Como se eles tivessem agido certo, né? Então perdeu, então a gente pode descartar porque você não presta. É assim que provavelmente o personagem aprendeu a viver durante toda a vida, né? Beleza. Aí a gente prossegue um pouco, tem algumas questões pessoais que acontecem, tal, com Aldanis e tal, família, né? Mas aí ele recebe um treinamento muito pesado, ele reconquista a confiança e volta a lutar com o Victor, aceita a luta com o Victor na Rússia, né? Maravilha. Tá na Rússia e tal, e aí pronto, começa a lutar. E aí esse ponto é importante, assim, ele, né, é aquela tensão que a gente já imagina dos filmes de rock mesmo, né? Muita porrada, um começa batendo muito, outro apanha, cai, depois reconquista a confiança, a força. E você vê assim a hostilidade, né? Por parte da plateia, né? Um ponto muito importante é que a mãe do Victor vai também para essa luta junto com o então marido dela. Ficam na cadeira assim e o Victor de vez em quando olha para ela, né? E ela olhando com aquele olhar assim. Interessante que o Ivan Draco também, volta e meia, dava uma olhada assim para ela, é como se fosse uma comunicação entre olhares, como quem dissesse assim: eu perdi tudo, mas olha aqui, através do meu filho, né, estou reconquistando as coisas, estamos vencendo de novo e tal. Muita raiva, muita determinação por uma motivação negativa, né? E aí, durante a luta, como já se é de esperar, né, o Creed, ele começa a bater também, começa a ter uma vantagem e tal. E aqui vem uns pontos que talvez sejam mais importantes, os pontos que são os mais importantes no filme pra mim. Quando ele começa a apanhar, quando o Victor começa a apanhar mais, né, a mãe levanta, faz um sinal pro marido, os dois levantam e vão embora. De modo que o Victor teve um momento que ele olhou para a cadeira e viu a cadeira vazia, né? Mais uma frustração, mais um abandono.
Ah, e aí, daí é só ladeira abaixo. Ele apanha, mas começa a apanhar mesmo, assim, muito, né? E vai ficando meio que inconsciente. Ele não quer desistir. Cai, levanta, cai, levanta. E ele tava apanhando muito. Quando a mãe dele, no caso a Ludmilla, ela levanta e sai, o Ivan Draco ele percebe, porque eles estavam sentados relativamente perto. Ele percebe e aí parece que depois começa a se. Aí parece que ali as coisas começam a se reencaixar na cabeça. Ele começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. De repente, a mulher, a ex-mulher dele, vai embora. Ele olha pro ringue. Ele vê o filho apanhando muito, podendo correr um risco sério de sofrer, de se machucar, ou coisas do tipo, né? Aí o rosto dele já começa a ficar meio que de assombro, de preocupação. Aí ele pega a toalha, né? No boxe existe essa regra, né? Não sei se é só do filme ou se é uma coisa que acontece mesmo. Se o treinador, que é o responsável pelo lutador, percebe que o seu lutador está apanhando muito, ele pode se dar o direito de jogar a toalha no chão e encerrar a luta, por uma questão de proteção ao seu lutador. Aí o Ivan pega a toalha, corre, vai para cima do ringue, balança a toalha e joga no chão, né? De modo a querer proteger o seu filho, porque parece que o filho estava tão determinado que ele poderia, sei lá, até morrer ali em pé, né, apanhando, mas não iria querer cair. Aí pronto, acaba a luta, né, o Creed ganha e assim, de todo o filme, caramba, é a parte mais bonita de toda, a frase mais bonita: It's okay, está tudo bem. Quando o Ivan ele sobe no ringue, né, vai querer consolar o filho e tal, o filho percebe a toalha no chão e se dá conta que na verdade a luta tinha acabado porque o pai jogou a toalha no chão para proteger. Enfim, a luta acabou porque o pai jogou a toalha no chão. E aí o Ivan, né, tenta se aproximar dele, né, tenta dar um tapinha nas costas, tenta se aproximar e falar, em outras palavras, meu filho, tá tudo bem. E ele, o Victor, meio que com raiva, afasta o pai dele. Aí o pai volta de novo. Não, tá tudo bem. Eles dão um abraço. Então assim, a minha leitura, né? A minha leitura do filme é que o maior campeão de todos, né, é o Ivan Draco. Perdeu em 1990. Perdeu a luta mais uma vez através do filho dele. Mas parece que os sentimentos ruins começaram a ser relativizados dentro dele. Parece que ele manifestou ali de maneira mais clara o amor do filho. Sendo que eles, por ter saído da Rússia, ter ido para a Ucrânia, só os dois e ainda morando juntos, muito provavelmente, né? É um sinal também direto no filme que ele sempre amou o filho dele. Mas é um amor também que tinha esse ar de toxicidade, né? Porque estava usando o filho, né, para querer reconquistar coisas que havia perdido, a raiva, a mágoa, né? E o filho, por mais que seja uma montanha de músculos, é aquele cara forte mesmo, aquele olhar determinado, aquela coisa que dá medo. Se você vê um cara como ele na rua, instintivamente você já fica meio assim, uou, peraí, passa longe. Mas é uma criança, né? Tem coração, tem sentimento. Foi abandonado pela mãe, que é um dos pilares da vida, né, de uma criança, o pai e a mãe. Foi abandonado e transformou de repente a mágoa, o medo, né, a
dor do abandono transformou tudo em raiva. E aí se torna né, uma máquina dessa, sei lá. Opa. Mas assim, a cena realmente foi muito bonita, né? O pai reconhecendo, né, que já perdeu muita coisa na vida e não podia perder uma das coisas que ele mais tem de precioso, que é o próprio filho. O filho, de repente, sucumbindo, né, às emoções e aceitando o abraço do pai. Quem sabe, talvez o primeiro abraço que ele tenha dado no pai, né? Claro, na obra ficcional, né? E assim, se tem um vilão no filme, pra mim o maior vilão ou vilã de todo o filme é justamente a Ludmila Draco, a ex-esposa de Ivan Draco. No filme, é claro que é minha leitura, né, mas dá a entender que talvez seja uma mulher até com problemas de distúrbio de personalidade, de repente um narcisismo, né, acentuado, porque ao que indica ela estava vendo o filho depois de décadas, e a única, isso no caso na festa, né, quando ele ganhou pela primeira vez. E aí a única coisa que ela faz é olhar para o filho, né, e só falar assim: parabéns, Victor. Parece que não chama nem de filho, né? Então ainda mostra uma distância, como se fosse uma pessoa desconhecida. Vai à luta, né? Talvez para prestigiar a Rússia vencendo os Estados Unidos no ringue, né? E quando percebe que está perto de perder, mesmo o filho sendo espancado lá no ringue, a reação é só sair, né? O fato é que, eu não quero entrar muito nesses assuntos nesse vídeo especificamente, mas o fato é que tem muito homem que realmente se prejudica todo. Eu conheço gente, inclusive, que teve a vida realmente acabada, segundo ele conta, é claro, tem um contexto, mas assim, por conta de más atitudes da mulher dele, né? Mas assim, a gente não pode controlar os atos dos outros. Temos que controlar os nossos próprios atos, né? Foi abandonado. É muito fácil também para eu falar, né? Não tô na pele de uma pessoa que tá passando por uma situação dessa, mas assim, o que é que você pode fazer? Acumular essa dor no coração? O que eu sei é que o Ivan Draco, né, ele passou a enfrentar no filme, ao meu ver, né, a maior de todas as batalhas, que é a batalha interna. E uma cena também assim muito bonita no filme é quando eles saem para treinar, porque também tinha uma coisa que é o seguinte: quando ele ia treinar, ia botar o filho para correr, ele ficava dentro do carro, meio que acelerando o carro, né, meio como se fosse uma ameaça. E naquele momento eu acho que ainda dá pra ver assim um quê de medo no filho, né? Olhando assim pro pai dirigindo o carro. E na cena final, uma das cenas finais, mostra os dois saindo pra treinar, correndo juntos, né? O pai já não tava no carro. O bacana dos filmes do Rock é que assim são muito simbólicos, você vê assim cenas muito claras do que ele quer dizer. É realmente quase que ingênuo, mas é bonito de ver, né? Tem uma simplicidade aí. E o interessante é que esse papel coube direitinho no personagem Dolph Lundgren, né? Porque o camarada também ele teve coisas internas muito sérias para resolver dentro de si. Há uns anos atrás eu ouvi um TED Talks, né? Os senhores devem saber o que é. Enfim, várias pessoas fazem palestras ao redor do mundo, falam coisas nesse TED Talks, né? E o Dolph Lundgren, ele foi uma das pessoas que fez um TED falando das questões internas dele. O
cara bonito, fortão, grandão, rico, né? Com conhecimento técnico, ó, parece que ele é engenheiro e estudou na MIT, né? Universidade lá dos Estados Unidos. Podia ter assim vários, sei lá, vários tipos de mulheres que quisesse, né? Enfim. Coisas, atributos, vantagens que muita gente gostaria de ter. Mas pelo que ele fala nesse TED, tem anos que eu assisti, então não lembro exatamente, mas assim, ele tinha coisas para resolver. Cura e perdão, sabe? E aí você vê quando a vida imita a arte, né? O personagem sendo curado e o ator também, né? Então assim, como eu havia dito na versão em inglês, é uma pretensão improvável a de que o nobre Dolph Lundgren venha ouvir qualquer coisa aqui desse canal. Mas eu fiquei me questionando mais cedo. E se porventura, por alguma razão, no YouTube dele aparecesse esse vídeo, o que é que eu poderia falar? Teria alguma coisa que eu poderia falar? Eu acho que deixaria meus parabéns, né? Deixaria aqui palavras de alegria por um camarada, né, que em tese tem tudo para não precisar se preocupar com questões emocionais. Ele justamente se preocupar com isso, ele dá vazão e ser curado. Tem muita gente que se acha superior aos outros. Tem muita gente que acha que não precisa dessas coisas, que o dinheiro resolve tudo, né? Então, ficam aí os meus cumprimentos, né? Mesmo que ele não, mesmo que indiretamente, agradecer a Deus por isso. E falar para os senhores que na verdade são os mais importantes, né? Os nobres que se prestam a vir aqui, né? Esses que a gente deve dar mais importância assim no momento, que em tese, né, são as pessoas que estão mais próximas, vamos colocar assim. Assim como Dolph Lundgren, né? É de carne e osso, não é perfeito e tem suas limitações. Nós também assim o somos. Então, meu nobre, como eu costumo falar, aprenda a se abrir se você quiser conversar sobre, né, coisas internas, se atrever, receber a cura, né, receber o perdão e perdoar. Oh, que coisa boa, né? Poder olhar para pessoas que você ama ou que você já amou, né? Mas de repente o relacionamento foi quebrado por uma coisa que ficou no passado e tal. É isso, né? Isso aí é pra todo mundo. E não tem dinheiro nesse mundo que pague. Salvação não se compra, perdão não se compra, amizade não se compra. Você pode comprar até contatos, né? Contrariando o Nelson Rodrigues. Acho que foi Nelson Rodrigues que falou, né? Que dinheiro compra tudo, até um amor verdadeiro. Sei não, hein? Acho que não. Enfim, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma citação hoje, não da Bíblia, mas de um texto, né, de um cantor chamado João Alexandre, que eu acho muito bonito, e quando eu estava planejando gravar esse episódio, me veio esse trecho na cabeça, né, que diz assim: o mundo há de passar, e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é
e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Tudo vai passar. Músculos, dinheiro, tudo que a gente vê aqui. Pessoas, videogame, microfone, celular. Mas e os valores internos? Será que eles vão passar? E mesmo que fossem passar, como é que você quer passar seus dias aqui na Terra? Se você se considera já bem emocionalmente, espiritualmente, que as coisas estão andando como deveriam, graças a Deus. Graças a Deus que assim permaneça. Né? Mas isso não é seu caso, como não é ainda o meu. Me considero bem melhor do que estava anos atrás, mas eu sei que ainda tem um caminho aí a percorrer. E aí? O que é que você vai fazer? Que decisão que você vai tomar? Eu gostaria de fazer uma oração. Se você se sentir confortável, te peço que você feche os olhos e ore comigo. Tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento aqui contigo. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. Muito obrigado pelas pessoas que estão ouvindo esse episódio ou não. E eu te peço que o Senhor abençoe a todos, Pai. Sê conosco, nos abençoa, nos ajuda naquilo que precisamos. Nos ajuda a fazer a coisa certa. Cura, perdão. Assim como os personagens, né, lá da série Rock, como o ator da vida real, né, o Dolph Lundgren. Ele procurou. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Te peço que o Senhor abençoe também esses atores, o Dolph Lundgren. É uma pessoa. É um pouco engraçado, né? Orar ao Senhor e pedir para uma pessoa famosa. Mas é isso, são pessoas, né? Carne e osso. Basicamente isso. São seres humanos assim como nós. E muito obrigado porque o teu amor por nós é como o teu amor por ele, por qualquer outra pessoa. Assim eu entendo. E nos ajuda, Pai. Somos seres humanos, somos necessitados do Senhor. E te agradecemos pela consciência. Nos abençoa naquilo que precisamos. Nos abençoa naquilo que nem sabemos que precisamos. Nos dá a consciência. Nos ajuda, Pai. Nos perdoa pelos nossos erros. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos mostrando aquilo que é certo. Nos guarda emocionalmente, materialmente. Nos ajuda a viver da maneira que o Senhor entende que é o melhor para nós, Pai. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Senhores, a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio. Quero agradecer, né, pela presença dos senhores aqui mais uma vez, tá bom? Espero que esse episódio tenha trazido aí alguma coisa de positivo. Pra mim, como eu disse, foi meio que espontâneo, né? Gosto da série. E realmente esse desfecho foi bem melhor do que eu esperava, né? Não gosto muito de ficar vendo muito filme e série, mas tem alguns que ainda valem a pena. Que Deus os abençoe e até a próxima. Tá bom? Valeu!